Em uma era de gratificação instantânea e de uma cultura que parece ter abdicado da profundidade em favor da superficialidade, falar em rock progressivo e gozo estético pode soar como uma heresia, um anacronismo pedante. Que me perdoem os apóstolos da simplicidade e os devotos do consumo rápido, mas é justamente nesse território árido do contemporâneo que a complexidade e a ambição artística do rock progressivo se revelam não como um luxo para iniciados, mas como uma necessidade para a alma que anseia por mais. Este não é um convite para uma audição passiva, um mero pano de fundo sonoro para as trivialidades do dia a dia. É, antes de tudo, uma convocação à imersão, um desafio à sua capacidade de sentir e de pensar a música como uma forma de arte total, capaz de proporcionar um prazer que transcende o mero entretenimento e atinge as raias do sublime. E sejamos diretos, se você busca refrãos fáceis, estruturas previsíveis e mensagens mastigadas, pode parar por aqui. O banquete que o rock progressivo oferece exige um paladar apurado e, acima de tudo, a disposição para saborear cada nota, cada silêncio, cada mudança de compasso, como se sua vida dependesse disso. Para compreender a gênese do rock progressivo, é preciso voltar os olhos para a segunda metade da década de 1960, um período de efervescência cultural, social e, claro, musical. Rock, que nascera como uma expressão de rebeldia juvenil, de hormônios à flor da pele embalados por 3 acordes e uma batida contagiante, começava a dar sinais de que podia ser mais. Artistas como os Beatles, com seu Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band, e os Beach Boys, com Pet Sounds, já haviam arrombado as portas da percepção, mostrando que o estúdio de gravação poderia ser um instrumento em si mesmo, um laboratório para a criação de paisagens sonoras até então inimagináveis. O rock de repente se via diante de um espelho e se perguntava: e agora? A resposta não tardou a chegar, e veio de uma Inglaterra cinzenta, chuvosa, mas com uma herança cultural riquíssima, que ia de Shakespeare a Elgar, de Blake a Vaughan Williams. Foi nesse caldeirão que jovens músicos, muitos deles com formação erudita, outros com um pé no jazz, e todos com uma inquietação avassaladora, decidiram que o rock poderia e deveria ser levado a sério como forma de arte. A proposta era audaciosa e, para muitos, pretensiosa. Tratava-se de fundir a energia visceral do rock com a sofisticação da música clássica, a liberdade de improvisação do jazz, a profundidade poética do folk e as texturas eletrônicas da vanguarda. O resultado foi uma música que se recusava a caber nos 3 minutos da programação das rádios, que desprezava a fórmula verso-refrão-verso e que abraçava as suítes conceituais, as longas passagens instrumentais, as mudanças abruptas de andamento e de tonalidade. Era uma música que exigia do ouvinte uma atenção plena, uma entrega total. Bandas como King Crimson, Yes, Genesis, Pink Floyd, Emerson, Lake and Palmer e Jethro Tull tornaram-se os arquitetos dessa nova catedral sonora, cada uma com sua linguagem particular, mas todas unidas por um mesmo ideal, o de expandir as fronteiras do rock e, por consequência, da própria experiência auditiva. O gozo estético proporcionado pelo rock progressivo não é, portanto, um prazer fácil, imediato. Ele se constrói na jornada, na superação dos desafios que a própria música impõe. É o prazer de decifrar uma linha de baixo intrincada de Chris Squire, de se deixar levar pelos labirintos rítmicos de Bill Bruford, de flutuar nas paisagens oníricas criadas pelos sintetizadores de Rick Wakeman, ou de ser arrebatado pela fúria controlada da guitarra de Robert Fripp. É um prazer que envolve tanto o intelecto quanto a emoção, que estimula a imaginação e que nos convida a criar nossas próprias narrativas a partir dos sons que ouvimos. As letras muitas vezes abandonavam os temas mundanos do amor e da perda para explorar territórios mais vastos, como a mitologia, a ficção científica, a filosofia e a crítica social. Eram verdadeiros poemas musicados, que dialogavam com a complexidade dos arranjos e contribuíam para a criação de obras de arte coesas e multifacetadas. Tomemos como exemplo o álbum Close to the Edge, do Yes, lançado em 1972. A faixa título, que ocupa todo o primeiro lado do vinil, é uma suíte de 18 minutos que se desenrola como um épico sonoro. A estrutura é cíclica, partindo de um caos sonoro que evoca o nascimento do universo para, em seguida, apresentar temas melódicos de uma beleza avassaladora, que são desenvolvidos, transformados e retomados ao longo da peça. A interação entre os músicos é telepática, cada um contribuindo com sua virtuosidade para a construção de um todo maior do que a soma das partes. Ouvir Close to
to the Edge, com a atenção que a obra merece, é uma experiência transformadora, é ser transportado para um outro estado de consciência, onde o tempo parece se dilatar e as emoções se intensificam. O gozo estético, aqui, reside na percepção da grandiosidade da concepção, na admiração pela técnica impecável e, acima de tudo, na catarse emocional que a música provoca. Não é para os fracos de espírito, para aqueles que se contentam com a mediocridade, é para os que buscam a transcendência através da arte. Outro pilar do rock progressivo é o Genesis da era Peter Gabriel. Álbuns como Foxtrot e Selling England by the Pound são verdadeiras óperas rock, repletas de personagens bizarros, de histórias fantásticas e de uma teatralidade que se manifestava não apenas na música, mas também nas performances de palco de Gabriel. A canção Supper's Ready, uma suíte de 23 minutos que encerra o álbum Foxtrot, é talvez o exemplo máximo dessa abordagem. Dividida em 7 sessões, a música narra uma jornada apocalíptica que vai de um encontro romântico a uma batalha entre o bem e o mal, culminando na visão da Nova Jerusalém. A complexidade da estrutura musical, com suas inúmeras mudanças de atmosfera e de estilo, reflete a riqueza da narrativa. Gozo estético, neste caso, é o de ser envolvido por uma história contada de forma magistral, onde música e letra se fundem em uma experiência única e inesquecível. É o prazer de se deixar levar pela imaginação, de se tornar um personagem dentro daquele universo sonoro e de emergir ao final da audição, transformado pela jornada. Claro que nem tudo eram flores no jardim do rock progressivo. A mesma ambição que gerou obras-primas também levou a excessos de virtuosismo, a uma grandiloquência que, por vezes, soava vazia e a uma desconexão com a realidade social e política da época. O surgimento do punk rock no final da década de 1970 foi, em grande medida, uma reação a esses excessos. Os punks, com sua fúria iconoclasta, pregavam um retorno à simplicidade, à energia crua e à urgência do rock and roll. Para eles, o rock progressivo era a música do establishment, dos dinossauros que haviam perdido o contato com as ruas. E sejamos honestos, em parte eles tinham razão. O rock progressivo, em sua busca pela perfeição artística, por vezes se esqueceu de que o rock também é suor, é atitude, é rebeldia. No entanto, seria um erro crasso e uma demonstração de miopia histórica descartar o legado do rock progressivo com base nessas críticas. O punk, em sua fúria purificadora, acabou jogando fora o bebê junto com a água do banho. Ao negar a complexidade, a sofisticação e a ambição artística, o punk abriu caminho para uma simplificação que, a longo prazo, empobreceu o vocabulário do rock. O rock progressivo, por sua vez, mesmo em seus momentos mais autoindulgentes, nunca abdicou de sua fé no poder da música como uma força transformadora. Ele nos ensinou que não há limites para a criatividade, que é possível fundir universos aparentemente díspares e que o prazer estético pode ser uma experiência profunda e enriquecedora. O gozo estético que o rock progressivo proporciona não é, repito, para todos. Ele exige um esforço, uma dedicação, uma abertura de espírito que a cultura do fast food musical não costuma incentivar. É preciso educar o ouvido, aprender a apreciar as nuances, a valorizar o silêncio tanto quanto o som, a se deliciar com a complexidade de um arranjo bem construído. É um processo que pode levar tempo, que pode exigir múltiplas audições de um mesmo álbum até que todos os seus segredos sejam revelados. Mas a recompensa, posso garantir, é imensa. É a recompensa de descobrir um universo de beleza e de inteligência que estava ali o tempo todo, esperando para ser explorado. É a recompensa de sentir que a música pode ser mais do que um mero produto de consumo, que ela pode ser uma fonte de conhecimento, de inspiração e de autotransformação. Pensemos na trajetória do Pink Floyd, talvez a banda progressiva que mais tenha alcançado sucesso comercial sem abrir mão de sua integridade artística. Álbuns como The Dark Side of the Moon, Wish You Were Here e The Wall são marcos da cultura do século XX, obras que transcenderam o nicho do rock progressivo para se tornarem parte do imaginário coletivo. E qual é o segredo desse sucesso? A resposta, creio eu, está na capacidade que a banda teve de aliar a complexidade musical a temas universais, como a passagem do tempo, a loucura, a ausência e a alienação. A música do Pink Floyd, com suas texturas atmosféricas, seus solos de guitarra lancinantes e seus efeitos sonoros inovadores,
criadores, cria o ambiente perfeito para a reflexão sobre essas questões existenciais. O gozo estético aqui é o de se reconhecer naquelas canções, de sentir que a sua dor, a sua angústia, a sua esperança estão sendo expressas de uma forma que você jamais conseguiria verbalizar. É um prazer que conforta e que, ao mesmo tempo, inquieta, que nos faz sentir menos sozinhos em nossa jornada por este mundo caótico. E o que dizer do Jethro Tull, a banda liderada pelo flautista e menestrel Ian Anderson. Com sua fusão única de rock, folk e música barroca, o Jethro Tull criou uma sonoridade inconfundível que tanto podia evocar a agitação de uma metrópole moderna quanto a tranquilidade de uma paisagem rural. Álbuns como Aqualung e Thick as a Brick são críticas contundentes à hipocrisia da sociedade, à religião organizada e às convenções sociais. A ironia e o sarcasmo das letras de Anderson, aliadas à virtuosidade dos músicos, resultam em uma música que é, ao mesmo tempo, divertida e profunda, acessível e desafiadora. O gozo estético, no caso do Jethro Tull, é o de apreciar a inteligência e a sagacidade com que a banda desmonta os mitos e as certezas de nosso tempo. É um prazer que nos faz rir de nós mesmos e que nos estimula a pensar criticamente sobre o mundo em que vivemos. É claro que a era de ouro do rock progressivo, a década de 1970, ficou para trás. O mundo mudou, a indústria da música mudou e o próprio rock parece ter perdido o protagonismo que um dia teve. No entanto, o legado do rock progressivo continua vivo e pulsante. Ele pode ser ouvido na música de bandas contemporâneas que se recusam a seguir as fórmulas do sucesso, que buscam experimentar, inovar e desafiar as expectativas do público. Ele pode ser encontrado no trabalho de artistas de outras áreas, como o cinema e a literatura, que se inspiram na ambição e na grandiosidade das obras progressivas. E acima de tudo, ele pode ser vivenciado por qualquer um que se disponha a mergulhar de cabeça nesse universo sonoro fascinante. O convite, portanto, está feito. Deixe de lado o preconceito, a preguiça e a necessidade de gratificação instantânea. Permita-se o luxo de dedicar 1 hora do seu dia para ouvir um álbum de rock progressivo do início ao fim, sem interrupções, com a atenção que uma obra de arte merece. Escolha um bom fone de ouvido, apague as luzes, sirva-se de uma taça de vinho, se assim o desejar, e prepare-se para uma viagem que pode te levar a lugares que você nunca imaginou, que pode despertar emoções que você não sabia que existiam e que pode, quem sabe, mudar a sua forma de ouvir e de sentir a música para sempre. O gozo estético, essa sensação de plenitude que a arte em seu estado mais puro pode proporcionar, está ao seu alcance. Basta ter a coragem de buscá-lo. E acredite, o esforço vale a pena. Em um mundo cada vez mais carente de beleza, de profundidade e de significado, o rock progressivo se apresenta como um oásis, um refúgio para as almas que ainda acreditam no poder transformador da arte. E isso, meu caro leitor, não é pretensão, é um fato que você só poderá comprovar por si mesmo quando se permitir ser arrebatado pela avalanche sonora de um King Crimson, pela majestade de um Yes ou pela melancolia cósmica de um Pink Floyd. A porta está aberta, só depende de você atravessá-la.